orações, que os benfeitores amigos dessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, nos instrua, nos inspire, para que a gente possa fazer todas as reflexões necessárias para essa noite. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite. Eu sempre falo isso aqui, né? O quanto eu me sinto acolhida, né? Como eu chego, quando eu sou recebida com muito carinho, e essa oportunidade, né? É um instrumento para mim de trabalho na Casa do Bem. Então, cada vez que eu recebo um convite, né? Quando eu vejo o Maristela colocando lá para mim, eu falei, vem trabalho por aí. E que bom que vem um trabalho, né? Porque quando a gente fala para o outro, mas acima de tudo, eu estou falando para mim mesmo. Então, vamos iniciar as reflexões com esse título, né? É possível retribuir o mal com o bem? É uma pergunta, né? Que a gente pensa em refletir a partir dessa pergunta, porque a gente pode, de imediato, sobretudo aqueles que estudam a doutrina, certamente a maioria de vocês aqui já escutaram sobre esse tema, já estudaram sobre isso, né? Não sei quem está vindo pela primeira vez, está tendo o primeiro contato com a doutrina, mas quem já está um pouquinho nesse processo, já ouviu falar dessa questão de retribuir o mal com o bem. Mas é um tema tão oportuno e tão pertinente, né? Eu acho que isso vai se tornando cada vez mais necessário a gente visitar e revisitar esse tema, essa questão, né? Do falar do bem e do mal. Porque nós vivemos, né? Estamos imersos ainda nesse planeta que ainda é de provas e expiações, então nós estamos confrontando, né? Agora então com muito mais intensidade, porque a gente já sabe que estamos aí no processo de transição planetária. Então nunca é demais a gente refletir, a gente pensar sobre isso, né? E se nós fôssemos agora fazer uma enquete, juntar várias pessoas, né? Não só a gente aqui, mas várias pessoas, e perguntar: você acha que é possível retribuir o mal com o bem? Eu creio que a gente, né, ia receber várias respostas. Há uma resposta do tipo, sim, eu acho que é possível retribuir o mal com o bem. Pode ser que alguns digam assim, eu até acho que dá para retribuir o mal com o bem, mas depende do mal. Outros poderiam dizer assim, não, eu não acho que dá para retribuir o mal com o bem, eu acho que quem faz o mal precisa pagar, né? Na mesma moeda, isso é muito difícil, então eu acho que isso não é possível. E aí a gente teria ali algumas respostas, cada um se posicionando dentro daquilo que tem, dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas experiências, dentro das suas vivências, não é? Então cada um vai responder aquilo que dá para responder. Se eu perguntasse aqui agora eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Vocês acham que é possível retribuir o mal com o bem? Sim. A gente sabe que é possível, né? Isso a gente tem como orientação, a gente vai falar isso ao longo, né? Os espíritos falam para a gente que é possível, Jesus nos ensina que é possível, ele é o nosso mestre, o nosso guia. Então, se eu creio nele, ele diz para mim que é possível, e a gente sabe que pelas experiências, né, por tudo que a gente já leu a respeito da passagem de Jesus aqui, a gente sabe que é possível. Então, beleza, né? A gente sabe que é possível. Daí, a gente, de fato, conseguir colocar em prática esse retribuir o mal com o bem, não é uma linha tênue, é um caminho longo. É uma distância grande. Então, como a gente até leu aí na página, né? Uma coisa é eu saber. A teoria é lindo, né? Nossa, a teoria é uma coisa mais linda. A pessoa que sabe. A questão é a prática disso, né? Então, nós que aqui estamos, já temos a certeza de que é possível retribuir o mal com o bem. Isso é muito bom. Nós já estamos um passo à frente do que nós éramos antes, certamente, né? Há tempos atrás,
a gente certamente não ia dizer que é possível retribuir o mal com o bem. Inclusive, a gente estaria, na hora do mal, retribuindo com todo o mal que é possível, sem nenhuma questão de consciência. Então, nós já evoluímos, e isso é bom. Mas a gente precisa evoluir no quesito prática. E aí, para que a gente possa desdobrar um pouquinho esse tema, eu fiz outras perguntas. Não dava para botar todas as perguntas no título, né? Então, eu coloquei algumas perguntas do tipo: por que caridade para com alguém que agiu tão mal? Para alguém que despedaçou vidas, que trouxe profunda infelicidade para uma família, para um grupo de pessoas. Por que ser bom com quem não foi? Por que agir bem com quem nos feriu? E dá pra gente fazer aqui muitas outras, né? Aliás, esse tema eu sugiro um seminário. Passar uma semana fazendo trabalhos, pesquisas, a gente relatando as nossas experiências, porque eu até fiquei sabendo que a gente vai poder falar até 9h30, né? Porque é bom, né? A gente tem tempo para isso. Nossa, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, como é que eu retribuo bem a uma pessoa que agiu com tanta crueldade, né? Quando a gente vê os noticiários na televisão de certas coisas que acontecem, a gente já se compadece. Nós já estamos nesse momento, graças a Deus, de nos compadecermos com as notícias ruins, porque outrora a gente estava batendo palma. Quiçá não estivéssemos no meio, né? Hoje a gente já se compadece, que bom. Mas quando aquilo ali que aconteceu na televisão acontece diretamente comigo, com a minha família, no seio da minha família, né? E a gente tem tanta coisa que a gente poderia mencionar, mas eu não quero ficar desfilando, né, situações tristes para que porque a gente já sabe, né? A gente já sabe. Então aqui a gente não vai ficar falando desses incidentes, dessas maldades, né? Dessas crueldades que ainda irmãos nossos, porque são nossos irmãos, têm a capacidade de fazer. Mas quando a gente pensa de acontecer conosco, com a minha família, como é que eu ajo então? Se eu já entendo que é possível retribuir o mal com o bem, isso tem que acontecer em qualquer situação. Seja uma situação que eu vi na televisão, que eu vou orar por ele, que eu vou pedir, né? Seja uma situação que eu vi na rua acontecendo, alguém fez ali uma maldade tremenda, e eu me compadeço daquele que fez a maldade, e seja para com o que aconteceu comigo, na minha vida, né? Com os meus. Então a gente tem que agir de igual forma em todas as situações. Então, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa entender é essa palavra mal, né? Eu escuto algumas pessoas falarem, ter o seguinte discurso, né? Não tem mais jeito. A humanidade está perdida. Não sei se vocês já escutaram, mas eu escuto muito isso. A humanidade está perdida, não tem mais jeito, o ser humano não tem mais jeito, né? E por aí vai. Então, a partir do momento que eu reconheço que a humanidade está perdida, que o ser humano não tem mais jeito, eu estou decretando falência do Criador, né? Se eu digo que para mim a humanidade não tem mais jeito, que a maldade está imperando, e eu acho que é daí para pior, meu filho fala uma frase: mãe, é assim mesmo, daqui para frente só para trás. Horrível isso, né? Daqui para frente só para trás, mas a grande maioria já pensa nisso. Porque realmente, gente, se a gente ficar 1 hora na frente da televisão, a gente só vai ter coisas ruins para assistir nesses telejornais, né? E eu não estou dizendo aqui para a gente não ver televisão, não é nada disso. Eu estou aqui propondo uma reflexão. Então, se a gente pensar que a humanidade está perdida, que a criatura é mal, que é mal mesmo, eu estou decretando essa falência. Eu estou dizendo que Deus perdeu a mão, que Jesus abandonou o barco, que a tempestade já está maior do que ele dá conta e ele se mandou. E não é assim.
né? E não é assim mesmo. E quando a gente tem que pensar nesse Criador, Deus não criou o ser humano, não criou, a sua criatura, ela não é mal. Os espíritos dizem pra gente, sinalizam pra gente na questão 630, que nós, uma das questões, né? Nós nascemos simples e ignorante, ó, a questão de prova. Simples e ignorante. Então ninguém nasce com a maldade dentro. Então aí a gente já é um ponto, né? A criatura não é mal pela culpa do seu Criador, porque nós nascemos simples e ignorantes. Ponto. O que me faz modificar e criar a minha essência, a minha personalidade, são as escolhas que eu vou fazendo. Deus, em seus atributos, a gente tem lá na Gênesis, né, falando dos atributos de Deus, um desses atributos é soberanamente justo e bom. Olha, todo mundo afiado. Soberanamente justo, justo e bom. Então, ele jamais criaria, né, sairia das suas mãos uma criatura má. Ponto. Agora, nós também temos um atributo, né? O espírito encarnado, a alma, como queira falar, ele tem o seu atributo que é o livre-arbítrio, né? Então, pelo livre-arbítrio, eu vou fazendo as minhas escolhas, certo? Caminho bom, caminho ruim, escolhas boas, escolhas ruins. Então, é a partir do livre-arbítrio que eu tenho, para decidir a minha vida, é que a minha personalidade, a minha vida, a minha história vai sendo moldada. Então, se hoje nós temos uma criatura, né, que tem em seu coração, em sua alma, atitudes torpes, né, de maldade verdadeiramente, não é culpa de Deus, nem tampouco de Jesus. Nós não somos vítimas de nada, né? Nós somos autores da nossa própria história. Então, esse irmão, que hoje eu vi recentemente, né, em São Paulo, estava tendo uma situação em que os meninos estavam simplesmente pegando pedra e jogando nos ônibus. Mesmo assim, e aí as pessoas tendo que se abaixar, mas do nada, quer dizer, do nada certamente não é, né? Aí você escuta, mas como é que pode? Né? Como é que pode uma garotada dessa estar na rua jogando pedra dentro do ônibus? Teve uma que a pedra acertou, né, o rosto. Ela estava sentada lá, indo para o trabalho, acertou o rosto, né, dela. Então, se essa criatura hoje, aqui encarnada, ela tem um comportamento de agir dessa forma, ela teve responsabilidade total nesse mal que ela traz em seu comportamento. Então, isso é importante a gente pensar. E aí, a gente vai encontrar uma informação muito interessante, né? Flávia, então a gente já chegou à conclusão que retribuir o mal com bem é possível. Isso não significa dizer que eu tenho que ficar passível diante das situações, né? Situações de injustiça. Eu até coloquei aqui, não significa ser omisso diante das injustiças ou permitir que outros nos prejudiquem impunemente, né? Não é isso, esse não é o convite da gente ficar omisso diante das situações, né? Eu não sou nem um pouco, né, uma pessoa, né, que já consigo colocar em prática tudo que a gente aprende, mas a gente se esforça, né? Então, em algumas situações, em casa, às vezes eu falo, né, perdoa, nem sabe o que está fazendo. Aí meu marido tem muito hábito de dizer, você é a Madre Teresa de Calcutá. Sai, né, tô vendo sempre o lado bom das pessoas, cuidado, hein? Ele fala para mim, pena que ele não está aqui, que ele é livre. Cuidado, hein? Né? Você fica vendo o lado bom das pessoas, as pessoas não têm só lado bom. Eu sei disso, né? A gente sabe disso. Mas qual é a proposta? Né? Se nós já estamos aqui estudando, a gente tem que se esforçar, né? Então, não é que eu não veja injustiça aonde tem. A questão é agir com inteligência, sabedoria, buscando soluções pacíficas, compreendendo as causas dessas ações negativas ou buscando compreender e trabalhando para a transformação do outro e a minha também. Lindo, né?
Nossa, quando eu coloquei isso aqui, eu falei, gente, eu estava inspirada. Lindo. E tem mais, né? Isso tudo implica em, vamos lá, a gente tem aqui 5 passinhos, né? Não revidar. A gente está falando do mal, né? Retribuir o mal que nos fizeram com o bem. Então, não revidar. 1. Praticar o perdão. 2. Amar os inimigos. 3. Fazer o bem. Orar. São 6. E aprender com as dificuldades. Olha que lindo. Fácil, gente. Né? Se vocês lerem isso aqui em 10 minutos e a gente passar agora uma provinha, todo mundo vai acertar. Muito bonito na teoria. Mas na prática, como é que fica esse monte de coisa aqui? Né? Como que fica? E aí, a gente tem que... Eu vou pegar desse ponto que eu acho que é um ponto crucial. Porque eu, Flávia falando, eu acho que essa questão de retribuir o mal com o bem e amar os inimigos é a questão, é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Né? Para mim, é uma, se não a mais difícil tarefa para nós que estamos encarnados ainda aqui. Para mim, é a mais difícil, né? Porque de teoria a gente está beleza, na prática. Então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é exatamente esse, né? Amar os vossos inimigos. Eu acho que para a gente pensar primeiramente em retribuir o mal com o bem, a gente tem que pensar nessa questão de amar os nossos inimigos, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem é inimigo? Ah, eu não tenho inimigo não, gente. Que isso? Olha, se eu pensar aqui agora, deixa eu ver, Flávia, eu acho que eu não tenho inimigo. Então vamos buscar o sinônimo de inimigo, né? Se a gente for procurar no dicionário ou lá online, né? Porque dicionário agora quase ninguém usa mais, vai lá para a internet. Aí eu peguei alguns sinônimos de inimigo. Olha quem são os inimigos, que a gente pensa em inimigo alguém muito longe, né? Que está querendo nos matar, que é um obsessor encarnado. Olha quem são os inimigos. Toda e qualquer pessoa que nos aborreça. Olha, gente, toda e qualquer pessoa que nos aborreça já tem uma classificação de inimigo. Então eu já posso pensar nos vizinhos assim. Vai não, né? Deixa quieto. Inimigo, a pessoa que quer mal. Inimigo, que odeia alguém, já é mais forte, né? Inimigo, aquele que está em posição contrária. Mais uma quantidade grande de inimigo aí, né? Quem está em posição contrária encaixa tudo, né? Posição, partido político, religião, time de futebol, né? Tem famílias que discutem, que brigam e que viram inimigos ferrenhos, porque eu não vou nem falar um time de um lado e outro do outro, né? Ou então partido político, eu sou desse e eu sou desse, então não quero mais saber. Então inimigo é até aquele que tem posição contrária, e eu não sei lidar com isso, claro. Inimigo também é a pessoa que procura prejudicá-lo, né? Seja no trabalho, seja nas nossas relações pessoais, uma pessoa que tem inimizade. Então, sinto muito dizer para vocês que inimigo não é só aquele que está querendo nos matar, né? Que está escondido, mas é toda e qualquer pessoa que de alguma maneira tem alguma rusga com a gente, né? E a gente com essa pessoa. Então já parte do princípio. Ah, tá. Então agora a gente vai falar desse amar os nossos inimigos. E isso é Jesus nos falando. Se ele nos fala, é possível? É possível. E aí nesse capítulo 12, a gente vai ter de 1 a 4 justamente o tema dessa noite, que é retribuir o mal com o bem. E 2 citações aqui de Mateus e de Lucas, aonde Jesus fala exatamente isso, né? Ele propõe, ele diz que até aquele momento, até a chegada dele, o que acontecia, né? Se pagava o mal com o mal. A partir do momento em que Jesus começa a disseminar o seu evangelho, né? A distribuir por aí essa boa nova, ele fala assim, olha só, vamos mudar o comportamento. Não é mais assim. Agora a gente vai precisar amar aqueles que nos prejudicam, né? Imaginem como isso foi chocante àquela época. Se hoje para nós ainda imagine naquela época um homem chegar e dizer, uma pessoa chega e diz, a partir de agora eu tenho que amar
aquele que me tacou pedra, aquele que me feriu, né? Aquele que violentou a minha esposa, que matou meus filhos, como isso? Mas ele diz, né? Só que ele vai um pouquinho mais além para poder, né? Jesus era, né, um mestre, um professor nato. Amar no sentido de, não é para dizer que ama pai, mãe, filho, porque isso aí é fácil de fazer, né? É super simples. É amar esses que nos prejudicam. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa primeiramente amar esses inimigos, até para que a gente possa exercitar e se retribuir o mal com o bem. Já sabemos quem são esses inimigos, né? Como que eles são classificados. Aí, a gente vai encontrar no Evangelho um desdobramento de Kardec muito interessante. Ele começa dizendo assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amor ao próximo, princípio de caridade. A partir do momento que eu amo verdadeiramente, né, eu já estou sendo caridoso. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude, né, de amar o inimigo, é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Por isso que eu digo que ainda hoje é a nossa maior dificuldade. E vencer essa dificuldade, né, e vencer essa tendência que a gente traz, porque isso a gente traz de milênios. Jesus, se a gente for falar de tempo, há 2000 anos e um pouquinho, que ele vai trazer essa proposta de mudar de comportamento. Mas há quantos milênios a gente traz essa questão de eu tenho que fazer o que fazem comigo, pagar na mesma moeda, né? Então, quando a gente consegue realizar, compreender e amar os inimigos, é uma vitória. Flávia, mas como? É uma das grandes questões, né? Amar os inimigos. Como? Como que a gente vai fazer se amar implica em afeto, em carinho e, acima de tudo, a gente que está em casa espírita, em energia, em vibração boa. Quando a gente está ao lado de um desses inimigos aqui, de uma pessoa que nos aborrece, de uma pessoa que nos feriu, de uma pessoa que a gente sabe que nutre alguma rusga com a gente, qual é a energia que essa outra pessoa está passando para mim? Não precisa nem falar, essa pessoa pode chegar e falar: oi, bom dia, Flávia, tudo bem? Mas é o que ela emana, é o que ela emite. Nós estamos dentro de uma casa espírita e sabemos o quanto isso é importante a gente considerar. Então, como eu amo alguém que eu sei que está esperando só uma primeira coisa eu fazer no meu trabalho, por exemplo, para vir e me prejudicar, para tirar o meu lugar, por exemplo. Ah, mas é Jesus que falou. Mas Jesus falou, então, sei lá, eu tenho que amar, eu vou amar. Não, eu preciso primeiramente compreender que história é essa de amar os inimigos. E aí Kardec vai trazer pra gente, vai abrir um leque maravilhoso para que a gente possa entender. E ele vai dizer assim: há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Então, peraí, não é bem por aí. Há um equívoco nessa palavra amar. Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha com um inimigo a ternura que se dispensa a um irmão e um amigo. Não é isso. Jamais, eu tenho certeza que a intenção não é, a gente não consegue dispensar a alguém que está dentro dessas características de inimigo a mesma ternura, o mesmo afeto, as mesmas vibrações que um amigo. Né? Isso é claro, eu não sei vocês, mas eu já senti isso, né? Magneticamente falando, energeticamente falando. E aí ele continua: a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade. A gente não consegue ter a mesma ternura para alguém que nos feriu, para alguém que nos quer mal, né? Ou para alguém que de alguma maneira fala coisas que nos incomodam, que a gente discorda. Né? Eu estou considerando o outro em relação a mim, né? O outro sendo meu inimigo, mas a gente também pode ser inimigo do outro. Né? A gente também pode estar nisso tudo aqui em relação a outra pessoa sentida da gente, os dois lados.
E aí ele continua, não pode ter essa pessoa a mesma expansão de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Aí parece que está falando a nossa língua, né? Ah, bom, então agora está chegando onde eu estou começando a entender. Então eu não estou tão errada assim, aliás, eu não estou errada de sentir na presença de um inimigo, de alguém, né, que nos quer mal, enfim, esse desconforto, né? Porque a gente não pode nutrir esse sentimento de ternura e afeto com quem nos dá essa segurança, essa confiança, beleza? Aí ele continua mais um pouquinho dizendo, esse sentimento resulta de uma lei física, né? Se o outro não me quer bem, o que ele vai emitir para mim é algo que não é bom. Né? Isso a gente vai estudar quando a gente estuda sobre passes, né? A gente tem vários livros na literatura espírita explicando sobre isso. Aí, nessa parte, né, nós vamos encontrar 8 passos. Eu não sei se certamente vocês já leram no Evangelho, mas eu consigo separar em 8 passos para que a gente possa saber se a gente já amou o nosso inimigo. Porque se a gente já consegue amar o nosso inimigo, a gente já está num bom caminho de retribuir o mal com o bem, né? Então são 8 passos. Os 8 passos Kardec coloca aqui. Não necessariamente a gente precisa alcançar os 8 passos nessa ordem que ele coloca, né? Mas de preferência que a gente consiga os 8 passos. Se a gente conseguir os 8 passos, 100%, beleza, tá todo mundo aqui já amando o inimigo. Se em um passo ou outro a gente ainda não consegue, a gente já está a caminho se a gente perceber que pelo menos em um passo eu consigo. Então, ó, o primeiro passo. Amar os inimigos é 1. Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Primeiro passo. Não guardar raiva, nem ódio, nem rancor dessa pessoa. 1. Segundo passo. Perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causam. Perdoar, segundo passo. Mas é perdoar incondicionalmente. Não é aquele, não, tá, eu te perdoo, e tá por dentro, mas tomara que você, né, seja a mesma coisa que você fez comigo, mas eu te perdoo, né, para perdoar, Jesus mandou eu perdoar, tô perdoando. Nada, que a gente vai falar da boca para fora. Segundo passo, desculpa. Terceiro passo. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Né? O outro que me prejudicou chega perto de mim, Flávio, eu vi, né? Desculpa, não sei o quê. Se eu aceito esse pedido de desculpa dele e me reconcilio com ele verdadeiramente, olha que lindo, já estou amando o meu inimigo. Terceiro passo. Quarto passo é desejar-lhes o bem e não o mal. Então, ele me fez alguma coisa, né? Ele fez um mal em relação a mim. E eu não quero mesmo um mal para ele. Eu quero bem, mas isso é de verdade, né? É lá no fundo da alma. Não é só da boca para fora. Esse é o quarto passo. Quinto passo é regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. Então, eu fico feliz quando ele está feliz. Eu não posso ficar feliz quando ele teve um problema. Ele me causou um problema. Aí eu soube, né, por mais línguas, que ele agora está lá sofrendo. Tô falando que a justiça tarda, mas não falha, né? Não, aí eu não vou estar amando o meu inimigo. Eu não vou me regozijar, eu não vou ficar feliz se alguma coisa acontecer com essa pessoa, né? Sexto, é estender-lhe a mão que socorre em caso de necessidade. É o sexto passo. Sétimo, é abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Né? Então, a gente tem eu estou falando de coisas pequenas, né? Eu não estou nem tratando aquelas coisas maiores, mas é para a gente entender, né? O fulaninho na minha família criou uma situação danada disso que eu falei uma coisa e não falei, e aí eu tô com metade da minha família sem falar comigo, né?
E aí nesse passo diz o quê? Abster-se por palavras, por atos, de tudo que possa prejudicar. Eu tenho uma reunião em família, você viu o que fulano fez? Gente, olha, eu vou te falar, não vai ficar assim não. Como pode? Como é que ele teve coragem de fazer isso? Logo comigo, que fiz isso, eu já aproveitei aquele momento e já falei. Então aí eu já não estou mais nesse passo de amar os inimigos. E por último, é finalmente restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então nós temos aqui um guia seguro, um roteiro seguro para que a gente ame esses inimigos. Aí quando a gente lê e busca não somente compreender, mas se exercitar na nossa vida diária, a gente começa a perceber, não, peraí, como é que eu estou me comportando diante do outro que me fez algum mal, né? De uma forma mais ampla, como é a minha postura quando eu sei de um noticiário, né, que mataram, que violentaram, que entraram na casa de fulano, que levaram meu carro, que invadiram a minha casa. Aí a gente vai para um negócio mais tenso, né? Me assaltaram, levaram meu celular, que eu estou pagando em 12 prestações, paguei a primeira, já levou, né? Nem seguro tinha. Né? Como não deixa de ser um inimigo, né? Me prejudicou. Entrou na minha casa, levou tudo que eu tinha, né? Aí, então a gente vai para uma coisa pior, fez uma maldade, né? Assassinou, matou um filho, a mãe, o pai, enfim. Isso é para todas as situações. Como eu me comporto diante disso? Se eu começo a colocar em prática esses 8 passos, né? Que depois eu tenho certeza vão para casa, a gente lê novamente o Evangelho, para a gente ver em qual que a gente já está conseguindo um pouquinho, em qual que ainda tem dificuldade, que a gente ainda não consegue nem um pouco. Porque é assim, né? A gente precisa exercitar. E quando eu faço essa compreensão, fica um pouco mais fácil de eu começar a colocar em prática a retribuição do mal com o bem. A partir do momento que eu sigo esses passos, automaticamente eu estou retribuindo com o bem o mal que me fizeram. Aqueles passos lá no início que eu falei, perdoar, amar os inimigos, tem mais, não revidar, né? Orar, tá tudo incluído nesses passos aqui de amar os inimigos. Então, se a gente compreende que esse amar não significa abraçar, não significa beijar, não significa olhar a pessoa e falar: oi, meu irmão, como é que você tá? Tá por dentro se roendo, né? Mas como é que você tá? Ou então, a gente, na casa onde eu frequentava e frequento, né? Mas agora um pouco mais esporadicamente, né? Visitar as penitenciárias, né? Isso até antes de eu chegar. E eu acho isso um trabalho louvável, né? Louvável. Você ir nessas casas de detenção e ali, né, na maioria das vezes, quase 100%, são pessoas que estão detidas porque infringiram a lei, né? E se infringiram a lei, também infringiram a lei de Deus. E aí como é que a gente lida com essas pessoas? Qual é o meu olhar, qual é o meu pensamento diante daquele que fez o mal de forma tão severa, né? E aí, onde eu trabalho, na escola, a gente, como essas falas se misturam, né? E tem colegas que frequentam igreja, né? Que são evangélicos, tem para todo gosto. E aí, quando você escuta uma pessoa falar assim, eu me lembro que estava fazendo muito calor, né? Nós tivemos uma onda de calor muito intensa agora no início do ano. E aí eu fiz um comentário, mas eu fiz o comentário de verdade. Foi de dentro para fora, eu não falei querendo aparecer. Eu falei, nossa, eu fico pensando nessas pessoas que ficam dentro dessas casas de detenção, né? Onde cabe 20, tem 80 lá dentro. E aí eu escutei, mas bem feito, é bem feito, tem mais é que ficar sem ventilador, tem mais é que passar fome, né? Então, essa fala, que é uma fala muito corriqueira, muito natural, faz parte ainda desse primitivismo, da gente reagir. Como que a gente vai imaginar uma pessoa, né, que assaltou, que violentou, que estuprou, que matou, que está lá dentro por isso?
E aí eu tenho que ter, porque eu tenho que ter, tá? Eu tenho que ter esse olhar e essa postura. Aí eu vou chegar lá na casa na penitenciária. Oi, meu irmão, como é que você tá? Vem cá, me dá um abraço. Nossa, me dá... A gente não vai conseguir fazer. E se fizer, vai ser uma coisa muito superficial. Porque a gente sabe a realidade pelo qual aquele irmão está ali dentro. Lembra que ele falou? De energia. O que vai vibrar em nós, né? Na mesma hora, nossa senhora. Aí você olha a ficha corrida do cara, tá lá, né? Uma porção de coisa que ele praticou. E aí como é que você ama o inimigo? Eu não tenho que amar no sentido literal da palavra. Aí eu vou para os 8 passos, né? Eu não tenho que desejar ele mal. Eu tenho que orar por ele, né? Eu não tenho que bater palma quando eu soube que lá dentro daquela penitenciária pegou fogo e morreu todo mundo. Isso é regozijar-se com a aflição daquele infernal. Ah, bem feito. Eu se por mim jogava uma bomba lá dentro. A gente escuta isso, gente. A gente escuta e muitas das vezes, muito de nós pensa isso. Né? Quando a gente está falando de coisas pequenas, mas em grande escala, no nível macro, né? Você pensar num grupo de pessoas, num atentado, por exemplo, né? Da quantidade de pessoas lá fora, no Irã, no Iraque, na Ucrânia, aqueles países todos em guerra, e saem matando a torta e direito, a primeira coisa que vem na cabeça. Junta tudo, põe um paredão e mata todo mundo. A grande questão é que a gente sabe que a morte não existe. Vai existir no corpo físico. Esses espíritos todos vão retornar como? Espírito de luz, né? Já no nosso lar. Não. Eles vão estar todos em volta na psicosfera da Terra, né? E fazendo o quê? Com aqueles encarnados que estão aqui e que vibram na mesma faixa. Então, a nossa responsabilidade enquanto espírita é tremenda, é tamanha. Não cabe a nós simplesmente falar por falar. Ah, mas por que assim? É porque Deus quer. Ah, mas por que Deus manda amar os inimigos? Ah, Ele manda. Ele manda, eu vou amar. Mas como é que se ama os inimigos? Ah, eu amo, tem que amar. A gente vai amar. Não. Nós, enquanto espíritas, nós temos uma responsabilidade gigante, porque a gente entende a complexidade de tudo isso, né? A gente entende que não é pelo simples fato que Jesus mandou, eu vou fazer, eu preciso compreender. E quando eu compreendo, não é que fica mais, fácil, talvez nem seja mesmo. Mas fica, mas eu acho que a palavra é fácil no sentido da compreensão, né? Mas faz com que a gente nos esforce, porque Kardec nos diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, né? Pelo esforço que faz para vencer o quê? As suas más tendências, as suas más inclinações, todo mundo em ponta da língua. Então, não reconhece o verdadeiro espírita que já está, nível hard, 100% em tudo. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que consegue, que luta para vencer. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade, ninguém precisa saber. Eu não vou chegar ali agora com o microfone, eu sou espírita e tenho uma dificuldade enorme, né, de aceitar que essas pessoas mereçam, né, um olhar de caridade. Não, isso é eu comigo mesmo. E Deus, e os benfeitores que estão ao nosso lado. Eu tenho uma dificuldade, eu ainda não consigo. É muito difícil para mim, Senhor. É muito difícil eu aceitar que um cara que tirou a vida de uma garota de 2 anos de idade, né, ele está lá pagando, e eu tenho que ter um olhar de caridade, eu tenho que amá-lo, porque assim Jesus me ensinou. Mas eu vou amá-lo já desejando para ele que ele melhore. Porque uma coisa o Espiritismo nos dá, a certeza de que nós todos estamos a caminho. Todos nós estamos a caminho da luz.
Se hoje nós temos irmãos com a maldade no coração muito enraizada, esses irmãos um dia, certamente, estarão em outro patamar. Eles estarão em outro momento, né? Quanto tempo isso vai demorar? Ninguém sabe. Vai depender de cada um. Emmanuel diz quanto tempo demorar a sua teimosia, né? Quanto mais a criatura se demorar no mal, né, maior as dificuldades que ela vai encontrar. Ela vai reencarnar, ela vai encarnar, ela vai reencarnar, ela vai encarnar, ele vai reencarnar e assim vai. Até que ela possa perceber o quanto de maldade ela está fazendo com o outro, e aí ela fala, agora eu não quero mais. Cabe a nós, então, apontar o dedo? Cabe a nós levantar a bandeira do mata todo mundo? Cabe a nós jogar uma pedra? Não cabe a nós, não cabe. Só cabe a nós exercitar. Sabe por quê? Porque quando a gente conseguir exercitar tudo isso, o maior vitorioso será quem? Nós mesmos. A gente não vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo muito em favor desse irmão, né? Ou desses irmãos. Mas quem mais vai ganhar somos nós. A gente vai ganhar em evolução espiritual, né? Em crescimento, em evolução espiritual, que é o que a gente quer, não é? A gente quer retornar e quando pegar a nossa fichinha lá, olhar assim, crédito, crédito, débito, débito, débito. O que você quer mais, crédito ou débito, né? Não. A gente quer é conseguir retornar pelo menos com alguma coisa já melhorzinho, né? Então, quando a gente conseguir praticar tudo isso, quando a gente conseguir olhar o nosso irmão de caminhada, compreendendo que ele está na fase dele, Flávia, olha, mas eu vou te falar, isso é tudo muito lindo na teoria, eu não consigo na prática. Aí se você for ouvir o irmão e ele contar uma experiência, né, do tipo, entrou na minha casa e levou tudo que é meu e ainda matou, assassinou meus filhos. Olha a situação, né? O espírito, o ser, tem que ser altamente evoluído para quando essa pessoa que entrou na casa dele, ele soube que foi preso, ter ainda um pensamento direcionado a essa pessoa da forma como Jesus ensina. Que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, porque a gente sabe que esse irmão vai sofrer muito ainda, muito. Mas eu estou sofrendo, sim. E ele também vai sofrer. Então, a justiça vai ser feita. Deus não é soberanamente bom, justo, misericordioso, né? Que é todo justiça, bondade. Então, a cada um será dado de acordo com as suas obras, de acordo com a sua postura, né? E eu gostaria que a gente encerrasse a reflexão dessa noite ouvindo uma prece, que é uma prece de encorajamento, de fé, de confiança e de esperança. A gente não pode, em hipótese nenhuma, achar que a humanidade está perdida, né? Que o planeta acabou, que o ser humano está falido, né? Que a instituição família está falida. O nosso discurso, nós enquanto espíritas, jamais podemos agir assim. Então tem uma prece que nos convida muito a esse encorajamento, a esse convite ao trabalho, um convite à luta, e a gente ter a certeza de que a luz, ela prevalece no meio das sombras. Sempre, sempre a luz vai prevalecer no meio das sombras. É uma prece chamada, com certeza todo mundo aqui conhece, Confia Sempre, né, de Meimei, e foi trazida para nós pela psicografia de Chico Xavier. Eu vou tentar falar sem olhar, sem a minha colinha, porque é uma prece que está comigo, né, que anda comigo em todos os momentos. E ela começa dizendo assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te até com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. E amanhã é um novo dia, para que a gente possa fazer mais e melhor. Muita paz a todos e muito obrigada.